Bom dia, oi Ana, tudo bem? Bom dia, Rose, bom dia, Alessandra, tudo jóia? Eliette, como é que vocês estão? Que dia que é hoje, meu Deus, tô tão perdida, hoje é quarta, né? Quarta-feira. Uma ótima quarta-feira para vocês. A Kátia, a Eliette, tudo bem? Bom dia, Conceição. Que bom que estamos aqui, né? Que bom que temos mais um dia. Que bom que a graça e o favor do Senhor nos alcançou de novo, né? Flavinha, eu tô bem também, graças a Deus. Tô bem. A paz, que a paz do Senhor, né, permaneça com a gente. Oi, Ana, tudo bom, Ana? Então, vamos lá, né, compartilhar a palavra mais um dia, ver, entender aí o que que Deus tem para nos ensinar através do dia de hoje. Eu presto muita atenção nesses dias, sabe, nessa direcionamento, nessas palavras, porque não é nada preparado, gente. Eu não leio nem antes o que eu vou falar, né? Então eu deixo o Espírito Santo direcionar mesmo e nos mostrar aquilo que a gente precisa saber, porque ele conhece o nosso coração, ele conhece o meu coração, ele conhece o teu, ele fala diferentemente com cada um de nós, né? E eu vejo muito isso, às vezes eu leio um livro e daí eu indico para alguém, né? Eu assim, não, tu tem que ler esse livro, fala isso, né? E daí a pessoa lê e fala, nossa, mas eu não vi nada disso que você falou. Porque tudo que está à nossa volta, seja qual livro for que você está lendo, às vezes um filme que você está assistindo, Deus vai falar ao teu coração através daquilo ali, né? Ele vai falar naquilo que você precisa, ele vai trazer para você a luz do entendimento da direção que você precisa naquele momento, né? Isso é muito especial. Como eu já falei tanto de uma amiga minha aqui, a Soninha, né? Faz tanto tempo que eu não a vejo, e ela falava muito isso para mim. Ela falou assim, Luz, tem que prestar atenção nos sinais, né? Tem que prestar atenção. Deus fala em tudo, em todos, ao mesmo, em várias formas, né? Tem uma palavra que fala, acho que 1 Pedro, que ele fala assim da multiforme sabedoria de Deus. Multiforme, tem várias formas, vários formatos. Então a gente não pode querer encaixar Deus numa situação ou em outra, não, porque isso é de Deus, isso não é de Deus, né? Quem somos nós para avaliar esse tipo de coisa, né? O agir do Senhor, ele age de várias formas, de várias maneiras na vida de cada um, que ele é eterno, né? Ele é ilimitado, né? O conhecimento daquilo que Deus é não cabe dentro do nosso entendimento. Como eu falei essa semana ainda, né? A gente está falando bastante disso, né? Que citei uma frase do Pio Carvalho, né? Ele fala muito, né? O pastor Pio, que se o dia que você estiver entendendo Deus, troque de Deus porque você está servindo Deus errado, né? Não tem como a gente compreender. Ele vai muito além do nosso entendimento, os caminhos dele são outros, né? E essa palavra fixou muito dentro de mim nessa semana. E ontem eu fui refazer aqueles exames, lembra lá que eu tava da cirurgia, que era para eu ter feito em novembro, né? E eu recebi aquela cura do Senhor ali, né? Falei assim, então de repente eu nem vou precisar mais de fazer essa cirurgia. Isso era o que estava no meu coração, né? E daí, aí ontem fui lá, refiz todos os exames e tá aí de novo, né? Tá tudo aí o problema, né? Vou ter que fazer a cirurgia. Mas eu já tava sarada, sabe? Lá naquela ocasião, em novembro, eu tava muito chateada, né? De ter que tirar o útero fora, né? Parece assim, nossa, um pedaço meu vai ser enterrado antes do que eu, né? Olha que absurdo, mas essa era a minha preocupação, né? Assim, não, tem que ir tudo junto, nasceu comigo, tem que ir embora comigo, né? E Deus foi curando tudo isso dentro de mim, né? Todos esses sentimentos, né? É um órgão tão importante na vida da mulher, né? E daí parece que vai ficar faltando um pedaço. E Deus vai curando todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, e você vê que você não é um órgão teu, né? Jesus falou em certa ocasião, né? Se o teu olho te leva a pecar, arranca e joga ele fora, né? O importante é que você entre no reino dos céus mesmo sem um pedaço, né? O importante é que a tua alma encontre salvação em Deus, né? E eu tô preparado, tô mais preparado, né? Deus sabe todas as coisas, Ele trata a gente no meio do caminho.
E se ele quisesse fazer assim, ó, e desaparecer aquele mioma lá, ele poderia ter feito, né? Poderia ter feito. Mas os caminhos deles são diferentes dos nossos caminhos, né? Se eu tenho que passar por isso, se eu tenho que ir lá ter aquela experiência de novo, né? Estar naquele lugar, conhecer aquelas pessoas, porque tudo onde a gente vai, onde a gente é direcionado, o Senhor vai com a gente, né? Então, amém. Seja feita a vontade do Senhor, né? E eu tô bem, graças a Deus. Então, e essa palavra me fortaleceu muito essa semana. Os meus caminhos não são os teus caminhos, né? A forma como Deus age não é o formato que eu quero, né? É o formato que eu preciso que seja. Ele sabe do que a gente precisa, né? Ele sabe do que é importante para nós passarmos, né? E ele que sabe todas as coisas e a gente não tem que entender nada, né? E mesmo antes eu nem tinha programado de fazer esses exames essa semana. Eu sabia que eu tinha que fazer, né? Por esses dias. Mas eu não tinha programado nada essa semana. E Deus foi me fortalecendo antes mesmo de eu saber, né, esses resultados, de eu entender tudo isso. E ele falou até isso essa semana, né? Trouxe a lembrança, esse versículo de que as coisas ocultas pertencem ao Senhor e as reveladas são dadas aos homens, são dadas a nós, né? Que está lá em Deuteronômio 29, lembra que nós lemos? Então, Deus vai sarando o nosso interior, vai nos preparando. A gente não é pego de surpresa. Deus, ele te prepara. Jesus falou assim, eis que eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês o Paráclito, o Consolador, o Espírito que vos guiará em toda justiça, em todo juízo, em toda verdade, né? O Espírito Santo está em nós, pela misericórdia e graça do Senhor, e Ele que nos fortalece, Ele que nos consola, Ele é o nosso Consolador, né? Então, a gente precisa deixar fluir esse Espírito Santo dentro de nós, para Ele nos consolar, para Ele confortar o nosso coração, porque seja lá o que a gente tiver que passar, né, ter essa certeza do que Jesus disse lá no Apocalipse, né, eis que estarei convosco hoje e eternamente, né, Ele passa junto com a gente, né, seja lá o que a gente tiver que passar, nós não vamos passar sozinho, amém? A Ana está dizendo ali que hoje Portugal está coberto por um manto de poeira que vem da África. Olha só, que coisa interessante, né, Ana? Do deserto, será? Né? Que coisa, né? Que Deus abençoe esse país tão lindo, né? Com pessoas tão especiais, Ana. Deus abençoe vocês. Nem o céu rompe, tudo amarelo. Que coisa, Ana! Nossa! E eu vou dar uma olhada nas notícias, não vi nada sobre isso, né? Que coisa, a gente tá vivendo tanto momentos tão diferentes, né? A natureza, né, se manifestando de umas formas estranhas, né? E nós já falamos bastante sobre isso, que tá lá em Ageu, né? O quanto Deus falando ali através do profeta que a natureza ela se desequilibra, né, por conta da iniquidade, né? A harmonia e a paz do Senhor, ela traz um equilíbrio em tudo. Ele harmoniza tudo à nossa volta, Ele harmoniza dentro de nós, Ele nos dá essa paz que a gente declara uns aos outros, né? A paz do Senhor. Então, essa paz que excede o entendimento humano, ela se manifesta através das nossas vidas e ela harmoniza aquilo que está à nossa volta. Tem um trecho que Paulo fala, né, que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza anseia que a gente se manifeste, que essas centelhas de luz que Deus tem no mundo, que são dos filhos dele, se manifeste, trazendo de novo a harmonia que foi perdida por conta do pecado, né, da injustiça, da iniquidade. Então eu vejo assim, todas essas manifestações naturais, essas coisas que acontecem, como reflexo desse desequilíbrio, né? Que Deus possa agir no nosso meio, que seja feita a vontade do Senhor, como Jesus pediu para a gente orar, né? A oração do Pai Nosso, né? Que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
né? Que o reino de Deus venha até nós, o reino onde todas as coisas são possíveis, o reino onde existe paz, onde existe amor, onde existe justiça, aonde impera o fruto do Espírito Santo, benignidade, bondade, amor, paciência, né? Que esse reino venha até nós, que para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como é lá nos céus. A gente pensa assim, tudo é Deus, né? Tá na mão de Deus, essa é a vontade de Deus. A gente tem uns ditados assim, né? Mas não é vontade de Deus que essas coisas ruins aconteçam, não é vontade de Deus. A palavra diz lá em Romanos 12, né? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então aquilo que foge da perfeição não é vontade de Deus. É consequência das nossas próprias concupiscências, né? Das nossas próprias atitudes, daquilo que a gente faz. Nós estamos vivendo a consequência, né? Nós não estamos vivendo a vontade de Deus. Jesus falou, clame isso, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu, para que da nossa boca saiam essas palavras, para que Deus possa intervir no nosso mundo natural, para que a vontade dele de fato seja feita no nosso meio, né? A Ana tá dizendo, Ana Lúcia, senador, conecto, eu não consigo entender. Ana, será que é o nome da sua cidade, né? Ou o corretor traduziu ali o que você escreveu diferente, né? O seu Nelson, tudo bem, seu Nelson? Bom dia, que bom que o senhor tá aí, né? A Vera, a Benedita, que joia. A do Saara, a Ana falou, né? Que coisa, Ana, e de uma forma intensa de dificultar a respiração. Que coisa, Ana, vamos colocar diante do Senhor essa situação também. Deus pode soprar um vento aí, jogar tudo isso fora, né? A Souza tá dizendo ali, a Xanda, né? A paz do Senhor, sou aluna também. Ó, eu tô de blusa branca, daí a letrinha aqui do Instagram é branca. E eu sem óculos, né? Pra variar, né? Vamos lá. Aí a coisa fica bem... Mas nem é o óculos, ó. Fica ruim de ler quando eu tô no branco, né? Amém, Ana. Souza, muito obrigada, né? Amém. Muito obrigada. Ela me desejando ali, né? A vitória, né? Tudo isso que eu tiver que passar. Que Deus abençoe tua vida também, grandemente, né? Agora entendi, Vilma. Senador Canedo, Goiás, é a cidade sua mesmo. Que Deus abençoe esse povo lindo aí, né? A Miriam, Miriam, que bom que você chegou, Miriam. Importante que você tá aí, né? Então vamos ler lá esse trechinho do livro de Isaías, que nós paramos ontem e lemos até o 8, né? Então eu vou ler ali um pedacinho do 9, a partir do 9, vamos ver até onde vai, né? Essa mensagem. Que bom, Flavinha. Saudade de você. Então, diz assim, estatelai-vos e ficai estatelados. Olha que palavra, né? Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas. Os vedou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele responde, não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele responde, não sei ler. Né? Olha só, Isaías falando de um silêncio de Deus, né? Que Deus ia deixar eles do jeito que eles estavam, cambaleando, cegos, né, entorpecidos ali, vivendo do jeito que eles queriam viver, por um tempo, né? Houve esse tempo também. Isaías, Deus mostrava os tempos para eles, né? Coisas em várias posições, em várias situações. A gente pode observar isso desde os primeiros capítulos desse livro que a gente está lendo, né? Que Deus falava para Isaías, tanto das profecias que iam acontecer dali nos próximos anos, né? 30, 40, 50 anos ali que começou o povo ser levado como cativo para a Babilônia, como ele falava também da vinda do Messias, né? Da vinda do Senhor Jesus.
daquele tempo, quando ele fala, né, naquele tempo, naqueles dias onde haverá o derramamento do Espírito sobre nós, naquele dia onde a lei será impressa no nosso coração, naqueles dias, e ele está falando também desse tempo, né, do silêncio. A palavra diz que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. É interessante esses números na Bíblia, né? Deus fala muito em 7, em 12, em 40, né? 40 dias, 40 anos, né? Se você for observar o livro dos reis ali, todos esses livros históricos aqui do comecinho da Bíblia ali, né? Depois dos 5 primeiros livros, que entende que foi escrito por Moisés, né? O Pentateuco, como é chamado. Depois começa os livros, a narração da trajetória do povo ali conquistando a terra da promessa, né? Vem com o livro de Josué, aí começa ali, né? 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas 1 e 2, que são os livros que contam a trajetória dos reis de Israel. Aí eles vão falando assim, ó, daí veio o rei tal, né? E governou durante 40 anos e houve paz sobre a terra e fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Se a gente for ver na história ali do povo de Israel, aqueles reinos que prosperavam diante de Deus, que obedeciam aos estatutos do Senhor, que levavam o povo ao cumprimento da palavra de Deus, esses reinos, eles ficavam em torno de 40 anos, né? Davi governou ali por esse tempo, 40 anos, era em torno de 40 anos. Então a gente vê assim que é um kairós de Deus, né? Um cumprimento de uma era, de um tempo que sempre está relacionado a esses 40 anos, 400 anos. Deus, quando falou lá para Abraão, no capítulo 2 de Gênesis, ele falou assim, olha, a tua descendência vai ser levado cativo, vai ser escravo no Egito por 400 anos, Deus falou para ele, né? Então é uma geração, é aquele período do cumprimento de um tempo, não tem como a gente entender. Eu só queria que você tivesse essa noção de que tudo aquilo que a gente está passando, tudo aquilo que a gente vive está dentro de um tempo de Deus, né? Está dentro de um espaço de tempo de Deus. Deus não perdeu o controle de nada do que está acontecendo, né? Ele nos prepara para passar por aquilo que a gente precisa passar, porque há um tempo para que aquilo seja cumprido. Quando Deus falou isso para Abraão, ele falou assim, né? Esse versículo eu fiquei mastigando vários dias, eu lembro assim, quando eu li, porque eu não compreendi, né? Eu não tinha entendimento daquilo ali, porque eu nunca compreendi direito aquelas guerras todas, né? Falei assim, meu Deus, como era uma matança só nesse Antigo Testamento. Você lê ali, você fica escandalizado, né? Derramamento de sangue. Deus falava, entre tal cidade, conquiste tudo, mata tudo, né? Animais, crianças, mulheres, extermine tudo. Não deixe nada ali, né? Toque fogo no que sobrar, né? Eu achava aquilo uma carnificina, né? Eu parecia, o que tá acontecendo, né? Por que Deus faz para fazer isso? Aí, esse versículo que eu li lá em Gênesis 12, Deus falando para Abraão ali, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. E aí ele explicando a promessa que ele deu para Abraão, que a partir de Abraão ele constituiria um povo e esse povo conheceria a ele e através desse povo viria o libertador, né? Não Moisés, mas Jesus, né? Que libertaria o povo de toda aquela escravidão, que restabeleceria de novo a harmonia com Deus, a comunhão com Deus, como era para ser lá no jardim, como Deus estabeleceu para ser, né? Então, Deus revelou tudo isso para Abraão. E ele falou assim, e o povo, a tua descendência ficará cativo dentro do Egito por 400 anos, até que se cumpra a iniquidade do povo. Essa palavra, né, para que se cumpra a iniquidade, o tempo da iniquidade do povo, alguma coisa assim, não lembro exatamente agora, mas isso que me trouxe entendimento, né, daquilo de todas essas coisas que Deus permitia que acontecesse ali de exterminar aquelas pessoas, de conquistar a terra, de tirar deles, para começar aquelas terras já eram de Abraão, né, Deus já tinha dado para ele, falou assim, olha, até onde teus olhos alcançarem, tudo isso lhe darei como herança, é teu. Então aquelas terras eram dele, né, e quando ele levou
o povo lá para o Egito, eles ficaram um tempo lá, e esses 400 acabaram ficando 430 anos, né, lá dentro do Egito, mais uma vez, né, a gente já falou até sobre isso essa semana, que mesmo o cumprimento do tempo determinado por Deus, precisa que alguém clame, precisa que alguém se levante, né, Deus vai levantando pessoas para levar o povo a clamar, né, para que a vontade de Deus seja feita. Se você for ver a história, Moisés fez isso. Ele foi levando o povo a querer ser livre do Egito, porque eles não queriam, né? Eles não queriam. E mesmo eles saindo do Egito, num determinado momento, eles queriam voltar para lá, né? Tinham saudade do Egito, eles queriam voltar para aquela escravidão que eles estavam, porque eles achavam que aquilo era melhor. Eles já tinham se acostumado com aquela vida lá. Então, Deus, ele efetua tanto o querer quanto o realizar. Ele trabalha o nosso interior para que a gente queira a mudança. Aí ele vem e opera a mudança, né? É lindo demais isso. E aí, nesse trecho onde ele falava assim, para que se cumpra esse tempo da iniquidade, foi o tempo, o período, os 400 anos que Deus deu para aquele povo que estava nessa terra se arrepender dos seus erros, né? Eles estavam dentro de um período de Deus, de um kairos, né? O tempo não é o cronos no nosso relógio, é uma era, um tempo de Deus, né? Então Deus esperou que se cumprisse todo aquele tempo que Deus deu a eles como arrependimento mesmo, oportunidade. Deus dá a todos a oportunidade de arrependimento, de quebrantamento do coração. E aí, quando aquilo não tem mais jeito, né? Quando não há mais esperança de restauração daquilo, aí Deus falou assim, agora eu vou mandar o dilúvio, lembra, né? Aí Deus vem e limpa a terra, né? Porque naquela época, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava habitando dentro do homem, ele estava ali, né? Sobre algumas pessoas em forma de unção para cumprir determinadas funções. Então tinha lá a unção dos profetas, tinha a unção dos sacerdotes, a unção de governo dos reis, né? E Deus, ele operava ali através de unção sobre aquelas pessoas. Então não tinha restauração para ninguém, porque o Espírito Santo não estava habitando no homem. Então era o extermínio mesmo. Deus exterminava toda aquela geração, aquelas pessoas que estavam ali, e fazia tudo novo, mas o plano de redenção dele já estava traçado. Ele falou lá para Adão e Eva, né? Ele falou assim, eu vou restabelecer de novo essa comunhão que vocês perderam comigo, né? Virar aquele que vai pisar a cabeça da serpente, né? Que vai tirar vocês desse cativeiro, de onde impera o pecado, onde impera a iniquidade. Eu vou restaurar tudo isso. E ele fez, e ele cumpriu, né? Através da vinda de Jesus, o Filho, o único Filho que ele entregou por meio desse sacrifício vivo, né? O Cordeiro de Deus que expiou o pecado do mundo. Então hoje Deus não precisa exterminar nada a humanidade, porque enquanto há essa centelha do Espírito Santo, essa graça do Senhor, o favor de Deus sobre nós temos condição de nos arrepender. A natureza pecaminosa e a natureza errante que existe em nós, isso não mudou. O que muda é o Espírito Santo, a capacidade que ele nos dá de nos arrepender todos os dias, de fazer nova todas as coisas dentro de nós, sem que nós precisássemos ser exterminados, né? Então, isso é graça, é favor de Deus. Deus restabeleceu a aliança com o homem por meio do Espírito Santo dele em nós, né? Nós estamos vivendo um tempo muito especial. Nós estamos vivendo o tempo da graça e do favor de Deus. E a gente precisa deixar esse Espírito Santo de Deus crescer cada dia mais dentro de nós, para que a gente se arrependa dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa natureza humana, né, pecadora, e a gente viva a natureza divina, né, que sejamos coparticipantes da natureza divina. Tem lá na carta de Paulo, de Pedro, né, 1 Pedro, eu acho que já tá bem tarde aí, né, não vamos ler agora, mas se Deus permitir a gente lê aí mais pra frente. É bem importante esse trecho, onde ele fala assim, que nós somos coparticipantes da natureza divina por meio do Espírito Santo de Deus. Sabe assim, você participar daquilo que Deus faz, é lindo demais, né? Jesus falou, já não vos chamo mais servos, mas
chamo vocês de amigos, porque aos amigos é dado a entender aquilo que está se passando. Jesus falou, né? Eu já não chamo vocês mais de servos, vocês não são servos, vocês são os meus amigos. Porque vocês sabem de todas as coisas, aquilo que está na profundeza do coração de Deus, eu dou a conhecer a vocês, né? Tudo por intermédio desse Espírito Santo maravilhoso, que pôde habitar em nós por meio do sacrifício da cruz, né? Que a gente faça, né, isso crescer cada dia mais dentro de nós, que a gente deixe Deus ser Deus em nós a cada dia, que cresça essa comunhão, esse amor em nós pela palavra do Senhor, né? E que todo esse tempo que a gente tem passado aqui essas manhãs, que Deus edifique isso em você, que você garre amor, né? Como diz as nossas queridas, né? O povo baiano, né? Que garre amor, que você garre amor pela palavra de Deus, que você tenha vontade de conhecer cada vez mais o Senhor, né? Para que a gente viva bem. É esse que é a intenção do coração de Deus, né? Que ele fala assim, que o meu povo padece porque lhe falta entendimento. Então o entendimento, o conhecimento, né? O conhecimento é importante, porque isso ele nos direciona, ele nos faz andar num caminho reto, num caminho certo, né? Então que o Senhor nos ajude e abra o nosso entendimento para que a gente possa crescer cada vez mais na graça, né? E no conhecimento daquilo que Ele é. Amém? Que Deus abençoe teu dia, né? Grandemente, que hoje seja uma quarta-feira aí iluminada, né? Que Deus abençoe, Ana, que tudo isso cesse, em nome de Jesus. Beijo grande, gente. Até amanhã, se Deus quiser, 6h16, estamos aqui de novo.